Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje. Eu vou deixar para vocês nesse vídeo os nossos conteúdos, né, da prova de inglês, que será a próxima semana, né? Vou marcar com vocês a nossa data. Eu acredito que vocês já receberam também o cronograma de Nargélia, né? Bom, o nosso assunto, eu venho trabalhando aí há 2 semanas, e aí eu não coloquei nenhum assunto novo, justamente já pensando nessas avaliações, certo? Então, assim, os conteúdos que versaram aí na unidade 2, ok? Na unidade 2, na unidade 3 e na unidade 4. E aí eu resumi em algumas videoaulas, né, e algumas atividades também em PDF. Então, a unidade 2, 3 e 4, ela abordou aqui, ó, os tempos verbais, né, o simple past, present perfect e o past perfect, que foram abordados em muitas das aulas anteriores, né? E aí, vocês vão dar uma olhadinha no livro lá da página 10 a 24 e também nas atividades que foram feitas em PDF. Acessem os links também das videoaulas que foram postadas, se tiverem alguma dúvida. Mas eu acredito que foi um assunto bem trabalhado, né? A gente teve bastante tempo para aprender, apesar de todos esses impasses, mas deu muito tempo para a gente tirar dúvidas, né? Então vamos fazer uma revisão aqui bem rápida do que nós já tínhamos visto, né? Vamos pensar assim, ó. São 3 tempos verbais que correspondem ao passado em inglês, né? São três tempos verbais que correspondem ao passado que foram trabalhados durante as nossas aulas. Foram eles o simple past, o present perfect e o past perfect. Então vamos para as características de cada um e um exemplo simples, né? Olha, o simple past, ele é um pouquinho complicado porque eu vou lidar aqui com verbos regulares e irregulares, né? E eu vou precisar de auxiliar para fazer pergunta e negativa. Então, mas é bem simples, né? Foi bem formulado já. Vamos pensar assim, o simple past, quando eu estou trabalhando com os verbos regulares, selecioná-los aqui, eu vou precisar apenas colocar o ed, né? O de ou ied no final do verbo. E aí eu já deixo aquele verbo no passado, beleza? Agora sim, quando esses verbos são verbos irregulares, aí eu tenho que conhecer como é a formação dessa palavra no passado. Como é a formação desse verbo no passado. Por isso que é importante estudar aquela tabelazinha dos irregulares, porque não tem uma regra específica, né? Então, vamos citar um exemplo aqui, né? Já coloquei tanto Maria, vou colocar Josefa, né? Josefa. Vou colocar um exemplo com o verbo regular e depois eu coloco com irregular, ok? Josefa worked a lot yesterday. Pronto. Bem curtinho aqui. Vou colocar no passado. Pronto. Então veja aqui. Eu precisei de colocar aqui esse ed no final do verbo, né? Work. Ele é um verbo regular e deixei no passado. Lembrando que o simple past, qual é a característica, né? Verbo no passado, mas sempre vai ter ali uma indicação de quando ocorreu. Quando eu digo assim, uma indicação, porque às vezes no contexto, na oralidade, né, ou em alguns textos que dá para identificar o contexto, então o autor às vezes ele não usa essa terminação, né, às vezes em conversa informal, mas é uma característica da língua inglesa, né, colocar para aquelas ações que têm uma determinação de quando ocorreu, o simple past, e o present perfect para aquelas ações que não têm indicação de tempo, ok? Então, se eu fosse colocar aqui na interrogativa, né? Essa frase. Lembrando que na interrogativa eu vou precisar do auxiliar, né? Porque aqui o verbo work é um verbo regular, então eu não... Aliás, é um verbo principal, né? Um verbo de ação, então eu vou precisar do auxiliar, que é o dele, né?
dele, Joseph. O verbo work, ele vai ter que vir da sua forma original, porque o passado aqui, ó, o indicador de passado é o meu auxiliar, né? Então, o verbo work vem para a sua forma original e o restante da frase. Yesterday. Sinal de interrogação. Ok? Para negar, a mesma coisa aqui, eu vou acrescentar apenas o not, né? Então, there not. O verbo na sua forma original, work, a lot of, yesterday. Então, fiz aqui, ó, apenas o acréscimo do not, né? Lembrar que o verbo aqui, ó, ele tem que vir na sua forma original, sem o to, né? Eu não vou colocar esse ed aqui, porque o meu indicador de passado na interrogativa e na negativa é o auxiliar, ok? Deixa eu marcar também aqui para não esquecer, beleza? Pronto, então assim, agora quando esses camaradas aqui é um verbo irregular, então eu tenho que conhecer a forma dele, tanto de passado quanto de participo para as outras ações. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Sei lá, Peter, vou dizer que Peter viu, né? Peter viu alguém, então his friend, semana passada, last week. Pronto. Ó, veja que aqui eu estou trabalhando com o verbo ser, que é o passado do verbo, deixa eu colocar entre parênteses aqui, o verbo ver, ok? Então, para vocês lembrarem, né? Quando eu for fazer a interrogativa e a negativa, eu tenho que trazer ele nessa forma original aqui, ó, sem o to, beleza? Então, vamos lá. Fazendo a forma pergunta, né? Vou marcar com o auxiliar dele, Peter. O verbo agora vem na forma original, his friend, last. Ok? Pronto, então, sinal de interrogação. O que é que eu fiz aqui, ó? Auxiliar. Trouxe aqui, ó, verbo na forma original, sem o to. Pronto, perfeito no simple past. Negar, vamos colocar aqui Peter, auxiliar, um note, verbo na forma original, his friend, last week. Beleza? Pronto, bem simples. O que é que eu fiz aqui? Acrescentei o their note, seguido do verbo na forma original. Pronto, frase perfeita no simple past. Agora vamos lembrar aqui, ó. No present perfect, galera, eu vou precisar dessa estrutura. Eu já vou trabalhar com auxiliar, que é have ou has, né? E também com a forma do verbo que vai vir no particípio. Aí vamos lembrar assim, se for verbos regulares, o particípio faz igual ao passado. Ou seja, com acréscimo de ed para os verbos regulares, de ou iad. A mesma forma como eu faço o passado. Passado simples, ok? Para os verbos regulares. Já com os irregulares, aí eu tenho que conhecer como é aquela palavrinha, como é o particípio daquele verbo, beleza? Então, vamos trabalhar com um exemplo aqui, né? Eu vou dizer que, sei lá, Maria Joy, né? Joy, se é a terceira pessoa, eu vou usar o has, né? Joy, sei lá, fez, né? Joy fez. Fez o quê? Fez seu trabalho. His homework. Fez seu trabalho, né? Seu trabalho de casa. Pronto. Aí eu não vou dizer quando foi, por isso que eu vou deixar aqui na forma de present perfect, certo? Pronto. Então o que é que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei a estrutura de has, né? Pegando ele com auxiliar, mais o verbo fazer, que é make,
ele é um verbo biforme, então ele apresenta duas formas, né? Uma para o infinitivo, presente, e a outra forma para o passado e também para o particípio. É um verbo biforme. Se vocês pesquisarem na tabela, vocês vão perceber lá, certo? Ok? Então, esse é um exemplo com o verbo irregular. Se for com os verbos regulares, aí é mais fácil ainda, porque eu vou acrescentar só o ED. Se eu fosse dizer assim, que Maria trabalhou muito, né? Vou dar um exemplo aqui. Posso dizer que Mary, e aí não vou dizer quando foi que Maria trabalhou muito. Então, has worked, beleza? Maria trabalhou muito. Pronto. Eu não disse quando foi, então eu coloquei aqui, ó, o has como auxiliar. E o work, como ele é um verbo regular, o particípio dele também faz com o ed. Ok? Bem fácil. Então, o verbo regular eu acrescento as mesmas terminações que eu coloco para quando eu vou fazer o simple past. Beleza? Vou pesquisar na tabelazinha que vocês vão perceber. Aí assim, se eu fosse perguntar, galera, vamos fazer o seguinte, eu vou usar isso aqui, né? Vou fazer com isso aqui. Que é o irregular. Então, para ficar mais... Lembra, aqui é mais simples com esse tempo verbal porque eu já tenho um auxiliar. O meu auxiliar aqui, ó, é have ou has. Então, eu vou apenas trocar de lugar com ele. Então, eu vou trazer aqui, ó, has, marquei o início da frase, Mary, não, é o Joey, né? Fazendo a de cima. Joey made his homework. Ok? Pronto. Então, aqui eu coloco o sinal de interrogação. O que é que eu fiz aqui? Apenas mantive o verbo, né? Mantive o verbo. Trouxe aqui a estrutura marcando a frase com o auxiliar no início e final de interrogação. Para negar a mesma coisa, só acrescentar a note aqui. Então, ó, Joey has not made his homework. Ok? Pronto, bem simples aí. Estrutura para interrogativa, né? Has mais note, have e o has, né? Mais o particípio do verbo, ok? Bom, aí aqui sobrou o nosso último assunto, né? O nosso último tempo verbal, que foi o past perfect. Galera, o past perfect aqui, ele é o passado antes de outro passado, né? Antes de outra ação também no passado. É aquele pretérito mais que perfeito da nossa língua, né? Então, aqui eu vou ter duas ações simultâneas acontecendo no passado. A primeira ação que ocorreu no passado é o meu past perfect, ou seja, é o meu pretérito mais que perfeito. Que a estrutura em inglês é bem simples, mais simples do que na nossa língua, né? Porque aqui eu vou ter, para manter a estrutura de had, mais a forma de participio. Então, conhecendo isso aqui, né, você aplica perfeitamente o verbo. Vai ficar mais difícil para você traduzir para a nossa língua se você for colocar na forma erudita, né? Maria abrira a caixa do presente que ganhou no aniversário. Ó, abrira, ou tinha aberto, né? Então, é mais difícil na nossa língua do que no inglês. Vou fazer uma frase simples aqui, né? Eu vou dizer que a primeira coisa que vem é Mary, né? Nome santo. Então, Mary, Maria had. Maria tinha feito. Acho que dá certo. Maria tinha feito o seu trabalho de casa quando alguém chegou. Pronto. Vou colocar assim para ficar mais simples. Mary had made his homework. Tinha feito seu trabalho. Trabalho de casa quando John chegou. Arrived. Pronto. Maria tinha feito seu trabalho quando John chegou. Perceba que aqui são duas ações que aconteceu no passado, né? Past perfect é esse aqui, ó. Had mais o verbo no particípio. A outra ação no passado que a gente menciona é essa aqui. São duas ações que aconteceu, né? Chegou já é passado, mas ela
tinha feito o trabalho, essa ação aqui ela fez primeiro, né? Ação que ocorreu primeiro no passado. Então, por isso é o meu past perfect, ok? Então, assiste as videoaulas, dá uma olhadinha. Se eu for fazer aqui a interrogativa, né, é bem simples que eu vou trabalhar só com ele aqui. Então, eu posso marcar, ó, de início, já é uma auxiliar, então eu marco ele aqui, né? Mary, em minúsculo não dá, né? Mary made his homework when John arrived. Pronto, sinal de interrogação. Pronto, fiz aqui marquei aqui com início, ó. O verbo continua na sua devida posição. Para negar a mesma coisa acrescentando note. Então, Mary had not. Só colocar da mesma forma abreviada ou não, né? Vocês quiserem deixar também normal, dá certo também, ok? Não é erro. Só que a gente é comum vê-lo mais de forma abreviada, certo? John arrived. Beleza? Pronto. O que é que aconteceu aqui? Ó, apenas o not após o auxiliar. Ok? Deixar o John aqui com a letra maiúscula. Pronto. Então, bem simples o conteúdo que foi abordado aí várias vezes, né? Algumas semanas. E eu vou deixando para vocês a atividade acima. Lembrando, o conteúdo vocês pegam pelo vídeo aqui, certo? Porque eu não vou digitar lá no grupo, para não ficar muita mensagem. Então, eu vou deixar lá só a data e tal, e vocês observam aqui quais são os conteúdos, né? Quem fazer alguma pergunta é porque não assistiu o vídeo, e aí eu vou ficar sabendo, beleza? Ó, eu vou deixar essa atividadezinha básica, né, para a gente fazer. Eu vou deixando aqui um texto bem bacana sobre os Beatles, né? Fala um pouco da história dos Beatles. E abordei aqui duas questões sobre o texto, bem simples aí também. Questão de tradução aqui, de acordo com o texto, vocês vão Ctrl+C, Ctrl+V lá, né? E essa terceira aqui, eu quero saber o tempo verbal dessa frase, né? Dessa expressão. Aí vocês marcam e escolhem uma aí. Aqui na quarta eu vou pedir para vocês mudarem a interrogativa e negativa das frases, né? Na quinta, vocês vão observar a estrutura da frase aqui e marcar qual é o tempo verbal. Assim como a sexta também, ok? Observa a estrutura, marca o x no tempo verbal, ok? Então, a nossa aula ela vai versar por esses 3 tempos verbais, a nossa provinha. E aí vocês vão estar aptos para estar tirando 10, né? Deus abençoe e um abraço a todos.